Olá, pessoal. Aqui é a Ana da Crates Arquitetura. Nós somos o escritório responsável por modelar os bloquinhos da Tapete São José. Estamos aqui hoje a pedido deles para mostrar para vocês como usar os blocos e também como personalizar de acordo com cada projeto. Antes de mostrar isso, eu quero ressaltar que são mais de 40 modelos e mais de 100 texturas e tecidos disponibilizados. Mas a gente disponibilizou só os mais pedidos. A marca ainda tem uma gama muito maior de possibilidade para vocês. Então, entre em contato com eles e tirem da imaginação esse tapete perfeito para cada projeto. Vocês podem personalizar todas as opções em formatos que melhor se adaptem, como os retangulares, ovais, redondos e os queridinhos orgânicos que estão bem na moda por aí. E são o grande diferencial da Tapete São José. Vocês podem fazer a composição que preferir com as texturas e tecidos e hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês como fazer isso, então acompanhe o vídeo. Vocês conseguem ter acesso aos bloquinhos de duas formas. A primeira delas é diretamente pelo site da Tapete São José, que é tapetesaojosé.com. Vindo nessa abinha aqui de blocos 3D, ele vai direcionar para dois links. O primeiro é do Drive e o segundo é do 3D Warehouse, que é a segunda forma e eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Mas entrando aqui no Drive, quais são as minhas recomendações? Se você tem o SketchUp a partir de 2022, baixe todos os modelos e tecidos diretamente aqui pelo Drive, até porque essa pasta vai ficar salva aí e o teu acesso no dia a dia vai ficar mais fácil. Outra indicação é que, independente da versão de SketchUp que você tem, você baixe os tecidos diretamente aqui pelo Drive, porque aqui nós temos as coleções, então, bouclé, linhos e veludos, mas entrando nas pastas, nós temos o arquivo de SketchUp, que é o que está disponibilizado lá no 3D Warehouse, e também as imagens, as fotos desses tecidos. O que para quem aí faz renderização realista, ele vai ficar melhor, porque essas imagens já estão com acabamento em Photoshop, para que vocês consigam fazer renderizações realistas do tecido como ele realmente é. Então tudo fica mais fácil dessa forma, mas vocês podem escolher também o que fizer mais sentido aí para vocês. Aqui nós temos os bloquinhos de todos os modelos de tapete. Clicando, a gente vai ter uma imagem da modelagem para que vocês consigam visualizar o tapete antes de baixar. Abrindo aqui, ó, todos têm uma imagem. E o arquivo em SketchUp, onde clicando nos três pontinhos, fazer download, vocês vão baixar eles aí no computador de vocês. A segunda forma, e é a indicação para quem tem o SketchUp em versões inferiores a 2022, vocês precisam baixar pelo 3D Warehouse. Buscando por Tapete São José, vocês vão ter aqui todos os modelos, ou então vocês podem buscar diretamente pelo nome do modelo se vocês já souberem qual irão utilizar. Então aqui a gente tem todos os modelos e também os modelos de tecidos. Vocês podem entrar também na página do Tapete São José, onde a gente vai ter os modelos. Aqui nós temos a imagem do bloquinho e também uma foto para que vocês possam visualizar como o tapete realmente é. Nós temos as versões redondas, retangulares e também as orgânicas já pré-desenhadas. Vindo aqui em coleções, vocês têm todos os tecidos, assim como estão lá no Drive, mas aqui é diretamente no bloquinho do SketchUp. Os modelos orgânicos, a gente indica que vocês utilizem ou esse desenho que está aqui, já disponibilizado para vocês, ou então que vocês desenhem do zero. E eu vou mostrar também para vocês como pode ser feito isso. Porque tentando editar, eles vão perder as configurações do que são os padrões de cada modelo, cada tipo de desenho. Já os geométricos e os de listras, vocês conseguem editar da forma como quiserem, diretamente aqui pelo bloquinho. Então, eu vou baixar esse tapete aqui, triângulos, para que a gente possa utilizar, e também um arquivo de tecidos, para que a gente possa utilizar em um projeto e vocês verem como é a edição disso. Abrindo o bloquinho, nós temos uma explicação de cada modelo de tapete, porque isso também é muito legal, eles têm uma essência diferente cada um. E esse aqui é o triângulos. Percebam que aqui a gente tem uma foto de como ele é na real e aqui o bloquinho para que a gente consiga editar. Então, clicando nele, percebam que é um bloquinho só inteiro. Dando dois cliques, a gente consegue entrar dentro desse bloquinho e a gente tem cada triângulozinho como um componente separado. Assim a gente consegue pintar de acordo com o que a gente quiser
de acordo com o tecido que a gente escolher e fazer a composição que a gente escolher também. Então, saindo aqui, eu vou copiar esse bloquinho para o meu projeto. Clicando aqui, eu posiciono ele onde vai ser o lugar dele e percebam que esse bloquinho do tamanho padrão que está disponibilizado ficou menor do que eu preciso. Como que eu faço para editar isso? Já que na Tapete São José a gente consegue personalizar todas as dimensões. Eu entro aqui dentro dele, seleciono, por um exemplo, mais aqui duas linhas desses triângulos. Só selecionar mais aqui de cima. E aí, vindo aqui, eu consigo ir copiando esses blocos até que eu tenha o tamanho que eu preciso. Então, vindo aqui, percebam que eu ainda precisaria mais um pouco. Então, eu vou aumentar mais um pouquinho aqui e essa é a dimensão que eu preciso. Eu também posso aumentar nesse sentido aqui. Basta eu entender qual o melhor desenho para esse meu projeto. Então, ó, se eu quiser aumentar para cá, eu também consigo. E aí eu tenho um tapete bem grandão. Mas não é o caso aqui, para que ele fique mais harmônico. Eu vou deixar dessa forma aqui mesmo. Eu vou entrar dentro dele para que ele fique editável, né? Cada bloquinho solto. E eu tenho aqui o meu arquivo dos tecidos, que são também bloquinhos aqui separados. Então, pegando o conta-gotas e selecionando essa cor, percebam que aqui na lateral, nos materiais, eu já tenho o nome certinho de cada tecido. Isso é para que no desenho técnico de vocês, no projeto executivo, vocês já tenham a informação e facilite aí para vocês. Então, eu vou selecionar esses bloquinhos dos tecidos, vir aqui no meu projeto e colar ele aqui. E aí, eu vou pintar esse meu tapete da forma como eu quiser. Essa é a hora, literalmente, de soltar a criatividade. Então, nesse meu projeto, eu quero que ele tenha pontos de cor. Eu vou pegar esse tom telha e vou pintando de acordo com o desenho que eu quiser fazer. Então, eu posso ir pintando, ó, livremente. Você pode pensar certinho no desenho, você pode fazer um degradê, você pode fazer inúmeras composições de cores. Vindo aqui, eu também vou colocar um tom de verde, eu acho que aqui ficou um pouco demais da cor telha. Então, eu vou soltando aqui, ó, a minha criatividade e fazendo esse modelo de tapete da forma que eu quiser. Isso que é o mais legal. A gente consegue personalizar muito ele. Digamos que eu queira que o tapete seja assim mesmo. Então, ó, ele já deu um toque de cor bem legal no meu ambiente, que era o que eu queria. E aí, outra coisa muito bacana desse modelo aqui. A gente fez uma texturinha para onde seriam as costuras dessas partes do tapete. Então, na hora da renderização, ele vai ficar mais realista ainda. Percebam também que o tecido, ele é bem realista, então tudo foi pensado para que o seu projeto aí fique o mais bonito possível e mais próximo da realidade do que ele realmente vai ser. A mesma coisa acontece com os tapetes orgânicos. Então, eu peguei aqui o Rainbow, eu posso selecionar ele, copiar e levar aqui para o meu projeto. No caso desses orgânicos, a gente não consegue acrescentar formas. As formas aqui estão individualizadas, mas percebam que se eu tentar copiar, eu perco o formato do que é esse modelo. Então, com os orgânicos, a gente tem que ter um cuidado um pouquinho maior. O que eu posso fazer sim é aumentar a dimensão dele direto aqui com a escala. Então, ó, deixa eu posicionar ele aqui para o fundo. Eu posso aumentar a escala dele, tá? E aí eu vou adaptando. E eu também posso pintar com as cores que eu quiser, assim como aquele outro modelo ali que a gente tinha visto já. Nesse caso aqui, eu quero um tapete orgânico que fique nessa parte orgânico e aqui ele fique reto, para que eu consiga compor melhor o meu ambiente. Então, eu vou pegar e vou traçar uma linha para cá com a medida máxima que eu quero esse tapete. Para cá também. Eu fecho esse retângulo.
Eu sempre gosto de criar bloquinhos para que eu consiga editar mais fácil ele. Então aqui eu até posso diminuir um pouquinho. E aqui eu vou visualizar como eu quero as curvas desse meu tapete. Então, vindo aqui, eu quero que ele faça um desenho mais ou menos desse formato aqui. E aí eu vou desenhando, ó, conforme eu quero que fique esse projeto. Que eu posso fazer algo nesse sentido e fechar ele aqui. Aqui eu estou mostrando só um exemplo de como ele poderia ser, tá? E aí aqui eu posso escolher se eu quero fazer com uma única textura, se eu quero fazer, por um exemplo, o modelo Curve, que é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês como é o Curve. O Curve ele tem essas faixas assim, ó, que vão de um lado para o outro. Eu posso fazer o Curve aqui se eu quiser. É só eu criar essas ondas. Ó, e aí o legal é que é personalizável essas ondas como eu quiser fazer. Então eu posso ir fazendo esse desenho. Ou eu posso criar wave, são ondas mais suaves, assim, várias ondas mais suaves. Eu posso ir fazendo da forma como eu quiser e pintar da cor que eu quiser também. Aqui eu desenhei, eu refiz as curvas de acordo com como eu realmente quero que seja o meu tapete desse projeto. Clicando nele, eu vou primeiro dar a espessura que eu quero. Os tapetes da Tapete São José têm 8 milímetros de espessura. Eu crio essa espessura aqui. Vou mostrar para vocês como eu faço para criar um tapete, tá? Venho aqui, eu tenho um plugin para dar um acabamento arredondado nessas bordas. No caso desse projeto, a gente vai fazer ele num único tecido, porque é um projeto bem clean, então essa é a nossa ideia. Aí eu tenho aqui essa textura de veludo gold, que é uma das possibilidades que a gente tem para esse projeto. E a gente pensou em fazer ele nesse tom aqui, ó, que é o taupe. Então a gente vai selecionar ele, trazer para cá essa textura, aí eu vou selecionar ela e pintar o meu tapete. E aí eu já tenho na textura certinha, ó, ele perceba que ele já dá o volume. Na minha configuração de render ele vai dar uma profundidade. Então eu já tenho o tapete da forma como eu quero, o desenho que eu quero, no tecido que eu quero. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado para poder ver várias ideias de composições e personalizações diferentes, além de quais são os outros modelos de tapetes e de tecidos disponíveis. É só acompanhar a Tapete São José pelo Instagram, @Tapete São José, ou pelo site tapetesãojosé.com. Para nós aqui da Crates Arquitetura foi uma alegria fazer parte desse momento. Eu espero que vocês usem muitos bloquinhos, gostem deles e quando usarem, não esqueçam de postar no Instagram e marcar a Tapete São José e também o nosso escritório, é @Crates Arquitetura. Eu te espero por lá.